Será que temos atualmente novos parâmetros ecocardiográficos para melhorar nossa estratificação da estenose aórtica assintomática? Dissincronia ventricular tem impacto nas valvopatias? Eu sou Thiago Bignotto e vamos para mais um Clique Valvar, insights diretos e práticos para você usar no seu dia a dia. Recentemente abordamos aqui uma análise refinada do miocárdio, sendo importante e algumas vezes elucidativa sobre a evolução prognóstica dos pacientes portadores de estenose valvar aórtica. Nesse contexto, métodos de imagem multimodalidade nos traziam informações sobre fibrose tecidual, o impacto de que isso poderia causar nesses pacientes. Quando exploramos a ecocardiografia, alguns métodos mais modernos tentam avaliar o poder contrátil do miocárdio de forma mais sensível, como é o caso do strain longitudinal global, em que, de forma prematura, poderíamos encontrar pacientes que já teriam determinada sobrecarga capaz de gerar disfunção sistólica, mas ainda incapaz de impactar no cálculo da fração de ejeção. Todas essas são ferramentas interessantes para melhorar e estratificar o indivíduo portador de lesão valvar importante, mas ainda assintomático. Uma prática comum na eletrofisiologia é avaliar a sincronia ventricular e entender se é necessário um procedimento para melhorar esse parâmetro. Para isso, a avaliação de condução elétrica intraventricular é fundamental e tem seus benefícios claros na literatura publicada. A ecocardiografia consegue avaliar a dispersão mecânica, que em algumas coortes se mostrou com relevância prognóstica para desfechos arrítmicos graves, em casos como síndrome do QT longo, miocardiopatias arritmogênicas e até mesmo doença isquêmica. Por avaliar uma heterogeneidade na contração ventricular, seria um parâmetro relacionado à dissincronia ventricular mecânica. E esse poderia ser um outro dado interessante a estudarmos no contexto da estenose aórtica, visto que o impacto ventricular é conhecidamente relevante para os desfechos clínicos. Há inclusive uma linha de pesquisa que tenta correlacionar os distúrbios de condução intraventricular com a presença de fibrose e encontrarmos dissincronia ventricular poderia apontar no mesmo sentido. Uma publicação recente tentou correlacionar esses achados de dispersão mecânica com o strain ventricular e encontrou alguns achados interessantes que podem, no futuro, compor um algoritmo de rastreio e estratificação prognóstica em indivíduos com estenose valvar aórtica. Pacientes que apresentavam dispersão aumentada apresentavam pior evolução clínica, também tendo maior mortalidade geral e de forma adicional ao strain. Isso significa que o grupo de pacientes que apresentassem strain reduzido, associado a uma dispersão aumentada, seriam identificados como um grupo de pior prognóstico evolutivo. Como não existe até o momento uma correlação direta entre esses dados ecocardiográficos e a gravidade da estenose aórtica, possivelmente sejam leituras de possíveis consequências extravalvares da estenose aórtica, mas ainda sem uma certeza de que a causa não esteja em outras comorbidades associadas. A presença de doença arterial coronariana e o grau do alargamento do QRS em casos de bloqueios de ramo não foi adequadamente estudado nesse contexto, podendo ter impacto direto nos achados publicados. O mesmo pode ser dito em relação à presença ou não de fibrose miocárdica, que sabidamente tem impacto prognóstico, mas não foi documentado nesse grupo de pacientes avaliados. É interessante saber do método e conhecer um determinado potencial para predizer desfechos, mas ainda parece cedo para trazermos para a prática clínica sem muitas respostas ainda, como, por exemplo, o impacto e possível reversibilidade de uma troca valvar nesse paciente, ou mesmo a padronização do método entre aparelhos de ecocardiografia diferentes. Fica o ensejo de mais um parâmetro promissor, mas ainda há muito o que se estudar. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do Devolve Club. Deixe sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.